Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Eu vou fazer aqui a partilha do vídeo que eu estava assistindo aqui do Caderno de Valtorta, o último vídeo. E eu vou fazer em cima também desse corte aqui, né? Desse vídeo aqui, dessa realidade, né? Do momento, do que está acontecendo. Tentar organizar aqui a cabeça, é muita coisa assim. Meu Deus, tem tudo a ver, né? Vou fazer aqui a partir de cima dele porque tem a ver, né? O que foi falado no vídeo com essa realidade, né? O que Jesus está trazendo, está mostrando na prática o que ele está falando no vídeo lá dos Cadernos de Valtorta. E também do filme que eu assisti, tem tudo a ver, nossa, tá tudo ligado aqui, então eu vou tentar organizar o que eu estava entendendo, que Jesus estava me mostrando nessa ligação de tudo isso. Muita informação. E é muito sério, né? Meu Deus, assim, é muito sério o que está acontecendo. O que está acontecendo com a mente. Com a mente das pessoas. A condição em que o homem se encontra, né? Doente, muito doente, né? A mente, né? As almas estão doentes, muito doentes. É assustador ver esse vídeo aqui, né? Esses cortes do que a reação das pessoas, né? Diante de uma coisa assim, o alarde, sabe? E a loucura e a baboseira que estão dizendo, né? Meu Deus, é assustador de ver. É muito assustador ver a condição que tá as pessoas, o que ela cria na mente delas. Porque toda essa realidade que a gente vê, e desse vídeo que a gente viu, né, a reação das pessoas, por causa da eleição lá, de que Trump ganhou, e a reação das pessoas lá é assustador. É assustador. E aí eu fiquei assim, escutando, fiquei, nossa Senhor, é um dos motivos, né, me veio assim, muito forte, que um dos motivos dele ganhar foi para realmente escancarar a realidade para as pessoas, para elas se verem o estado em que elas se encontram. Tipo, ele foi assim um instrumento, tipo, vamos dizer assim, que me veio agora tipo um gatilho, para elas porem para fora aquilo que ainda está guardado dentro delas e que elas não enxergam a realidade que elas se encontram. Então, sabe, foi um meio, né? Então, ele foi um instrumento meio, né? Que Deus permitiu isso também. Um dos motivos é esse, né? Para fazer as almas entender o estado que elas se encontram. Elas verem mesmo sair para fora. Pô, vir a luz. As trevas em que as almas se encontram. É assustador demais. É assustador, né? É para as criaturas, para o homem ver o estado que as pessoas se encontram. A mente doentia das pessoas. O quanto o ser humano está doente, debilitado. Sabe? A loucura que tá, né? O homem, ele perdeu a consciência, não tem mais consciência. Não tem mais consciência, né? Elas vivem num mundo de fantasia, de imaginação, de ideia que para elas se tornou realidade. Para elas se tornou uma realidade. Aí eu estava assistindo um filme que me mexeu muito, assim, que tem a ver com esses vídeos, sabe? É o filme novo agora que foi lançado, o filme Matrix, né? E aí, muito interessante que Jesus estava me mostrando que é exatamente a condição de que essas pessoas se encontram. Que elas vivem num mundo imaginário, que elas criaram para elas, né? A gente vê toda essa cultura woke,
né? E toda essa desordem do homem, né? Foi tudo criação do humano, né? Um mundo que ela criaram para elas, a partir de, de sentimento, entendeu? Foi muito forte, assim, porque numa parte do filme mostra o cara falando, né? Vamos dizer assim, o vilão, né? Falando que as pessoas, né? Ele falando que as pessoas gostam de viver no mundo de ficção, que a realidade para elas, a realidade, a verdade para elas é a ficção, o mundo que elas criam, né? A realidade para elas é o que está na mente delas, o mundo dela é a mente dela, né? E por mais que elas saibam a verdade, né, a realidade, elas querem fugir daquela verdade, elas não querem saber daquela verdade porque é mais gostoso o mundo que ela criou para elas, né? Aquela realidade que foi criada, aquela ideia, aquele mundo, né? Elas fogem, elas não querem saber da realidade, elas querem viver nesse mundo imaginário, nesse mundo imaginário que ela criou para elas, né? Porque assim, a gente sabe que o homem ele não concorda, né? Então, o homem que está desconectado de Deus e vive das suas próprias vontades é porque são pessoas que não concordam com Deus, né? Elas discordam e querem criar as coisas do jeito dela e quer que as coisas sejam da forma como ela acha que é. E essa é a verdade dela, né? E é tão convicta, né? Porque a pessoa, ela se move por sentimento, a gente sabe, né? A pessoa que vive pela carne, pela sua vontade, ela é guiada, vamos dizer assim, dominada pelos sentimentos, pelos sentidos. E o cara falou isso no filme também, sabe? Né? Elas são ali guiadas pelos sentidos, né? Toda essa coisa que ela cria é através dos sentimentos, do sentido, do que ela sente. Então, um exemplo. Se ela sente um prazer, né? Uma mulher sente ali um desejo, um prazer por uma outra mulher, desperta aquilo no sentido dela. Então, para ela, aquilo é a realidade dos fatos. Então, eu não gosto de homem, então eu sou gay. Tipo, eu sou. Nem sei como é que fala o nome, né? Quando a mulher gosta de outra mulher, eu nem sei, né? Então, desperta ali no sentido dela uma atração por um outro homem, um homem por outro homem, né? Então, eu não sou homossexual, eu não sou homem, eu sou mulher no corpo de um homem. Você entende? A verdade para elas é o que elas sentem, entendeu? É o que elas sentem, não o que se pregam, aí vamos dizer assim, o que se fala, né? Essa moralidade que tanto que elas rejeitam, né? Um exemplo da igreja, né? Que a igreja é muito moralista e essa moralidade não tem nada a ver, não é real, não é a verdade. A verdade é isso que eu sinto, é palpável, eu estou sentindo isso, essa é a realidade. A realidade é o que eu sinto, né? Então, eu crio uma ideia daquilo que eu estou sentindo. Olha só, meu Deus, onde vai parar isso? A gravidade que é isso, né? Em tudo isso, Jesus estava me mostrando que a realidade para as pessoas é essa, é o que ela sente, é o que é palpável para ela, essa é a realidade. Então, se eu sinto uma coisa, então ela já cria na mente dela essa ideia, né? Sabe, um mundo para ela. Eu sou gay, eu sou homossexual, eu é lésbica, eu sou lésbica, né? E vai criando e cria esse mundo, né? E muda, né? E essa é a realidade dela. E ela quer viver nesse mundo de ficção, porque para ela esse mundo de ficção, esse mundo, essa ideia que ela criou é a verdade dos fatos, é a realidade. E isso que a igreja prega, esse negócio de moralidade que os cristãos falam, né? Não é real, né? E, 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 e o pior, assim, que às vezes, sabe? Que Jesus estava me mostrando enquanto eu assistia esse filme, é que muitos, né? Eles sabem que da verdade, né? Como a Aline falou no vídeo, eles sabem, eles conhecem, né? É, Jesus sabe da história de Jesus, sabe quem é Jesus, sabe que existe,
sabe? Sabe da verdade, mas elas não querem, sabe? É tão forte, meu Deus, é tão doente, o homem tá tão doente. Essa questão assim, a homem tá tão contaminado que esse mundo que ela criou, para ela, se tornou verdade. E esse mundo que ela criou para ela é tão bom que ela rejeita aquela verdade. E ela sabe que aquilo é verdade, o que a igreja fala. Ela sabe. Mas ela não quer, ela tem medo de se aproximar da realidade. Ela não quer ver a realidade, a real, viver no real, na realidade. Ela quer continuar no mundo da imaginação dela porque ela tem tipo medo da verdade. E se aproximar da verdade e desconstruir tudo aquilo que ela criou de si mesma, do mundo que ela criou para ela. E ela não quer perder esse mundo que ela criou. Então, por isso que é esse desespero que a gente vê que as pessoas se encontram. Essa loucura e esse desespero que para elas vai destruir o mundo que foi criado, que elas criou. Que é gostoso, é bom. Elas gostam desse mundo que elas criaram. Que para elas essa é a realidade, porque é o que elas sentem. É o que elas sentem, é realidade para elas. Então, por isso que é essa luta e esse desespero e contra a verdade, contra o que a igreja prega, né? Contra o que a verdade que está na Bíblia, o que Jesus trouxe, a realidade. Elas não querem essa verdade, porque vai ser doído demais. Vai ser muito doído de viver na realidade. A realidade para elas é dolorida demais. Elas não aceitam a realidade. E ela vive nesse mundo tão enganoso por tanto tempo ali, e as coisas no mundo faz elas viverem nesse mundo de distração para manter ela nesse mundo imaginário que para ela se tornou verdade. Meu Deus, é muito sério, né? É muito sério, muito pesado, né? E elas lutam contra isso. Então, essa reação é luta. É uma luta contra a verdade, porque elas não querem fazer o sacrifício e vir para o mundo real, sabe? Ela quer ficar no mundo imaginário delas. Elas não querem vir para o mundo real, elas têm medo dessa realidade. Elas não querem ter contato com a realidade porque esse mundo delas é melhor. Essa é a verdade, essa é a vida. E elas não querem saber da realidade porque vai ser difícil desconstruir tudo isso que elas criou. Elas não querem perder. E é muito sério, muito sério. E é uma obstinação muito grande, né? Então, por isso que é essa resistência e esses ataques que as pessoas estão tendo, e toda essa resistência e essa luta contra a igreja, né? E a gente está vendo a reação, né? Eles vê os cristãos, e enfim, o homem, né? O branco que eles falam, mas o cristão em si, né? Eles veem como inimigo, né? Então, as pessoas que querem viver da verdade, as pessoas que vivem na realidade e quer trazer essa realidade, mostrar a verdade, elas são inimigas, elas querem me destruir o nosso mundo. Nós temos que eliminar eles com essa verdade. Elas têm medo, não querem, sabe? Então, meu Deus do céu, é muita coisa aqui que tá passando na minha cabeça, assim. Muita coisa que Jesus estava mostrando aqui que eu assisti no filme e lembrando aqui do que estava falando nos cadernos de Valtorta. E Jesus fala lá sobre o inferno, né? Que até isso você vê. Então a verdade ela está sendo né, tratada como uma loucura, né? Então eles olham para os cristãos e olham para a verdade que é apresentada como imagina para eles tipo eles distorceram, mudaram. Então para eles esse mundo imaginário que eles criou é a verdade, e a verdade que está sendo apresentada para eles é a mentira, e é porque estão querendo me manipular. Meu Deus do céu, em que condição, né? Assim, eu tô tentando pôr em palavras o que Jesus está assim, me mostrou, sabe? Então, para eles, essa verdade
né, que a igreja, que a Bíblia fala, né, essa verdade para eles é ficção, entendeu? Eles trocaram as bolas, eu nem sei o que se passa na cabeça dessas pessoas, nem sei o que, meu Deus, então, assim, por isso que eles rejeitam, e aí eu lembrei do vídeo, né, do Cadê Valtorno, que Jesus fala sobre o inferno, para você ver, esse é um exemplo, né, as pessoas não acreditam que existe o inferno, que existe demônio, que existe inferno, né, não acreditam. E se acreditam, né, alguns até acreditam, mas acham que não é como a igreja fala, não é como os cristãos falam, não é. Não acham, eles acham que Lúcifer, meu Deus, é incrível, né? Que o reinado de Lúcifer vai ser maravilhoso, que o céu, o inferno lá vai ser só diversão, porque eles já experimentam esses prazeres aqui, então eles acham que vai ter prazeres lá, diversão, festas, e vão poder fazer o que quer como fazem aqui. Então, eles acham que lá vai ser do mesmo jeito. Aqueles que acreditam, né? E aqueles que não acreditam, né? E a gente vê como ela foi falada, até dentro da igreja já tá, infelizmente, né? Prega isso, né? Que o inferno não existe. O inferno não existe, que os demônios não existem, que demônios, ali o que fala na Bíblia, que os demônios foram tirados ali, que Jesus, né, libertou algumas pessoas lá, né, que o demônio estava ali, né, de possessão, né, de algumas pessoas que tem dizendo na Bíblia, aquilo ali não é demônio mesmo, mas são demônios, né, ali de pecados, eu não sei nem, meu Deus do céu, o que que eles, eu não sei como é que eles conseguem, né, criar ali uma história, essa história assim, bizarra, sabe? E não sei como é que as pessoas engolem isso, né? Mas é como eu estava falando agora, elas querem aceitar isso como verdade. Elas não querem realmente acreditar que existe no inferno, porque elas não querem viver a vida, elas querem viver a vida do jeito delas sem sentir culpa, sem medo ali de que, o que será, né? Elas querem ter a liberdade de fazer o que quer sem ter ninguém ali, né, ali condenando ela, né, ali sendo moralista ali e mostrando que ela tá errada, sabe? Então, as pessoas que querem viver nesse mundo dos prazeres, dos sentidos, elas acabam aceitando, né, isso como verdade que se prega, né, que o inferno não existe. Elas querem acreditar nisso. Para você ver como tá tão doente, né, as almas, meu Deus do céu, né, que já rejeitam até a verdade. Os próprios sacerdotes rejeitam essa verdade e pregam que não existe. E é muito sério, né? Até o próprio Papa fala que, como a Aline estava falando, que Judas foi salvo, que Judas não foi para o inferno, né? Então, meu Deus, olha só essa realidade. Jesus foi muito claro, Jesus é muito claro, tá muito claro na palavra. E Jesus foi muito claro, né? Ele fala para Valtorta e para as outras místicas que Judas foi condenado, porque ele não se arrependeu. Ele se desesperou da misericórdia. E ele sabia da verdade. Olha só. Ele tinha conhecimento, sabia quem era Jesus. Sabia da verdade e mesmo assim fez o que fez e não se arrependeu. Porque ele se desesperou da misericórdia de Deus. Né? Ele achou que o pecado dele, né, não seria justo, de Deus perdoar ele pecou e que Deus não ia perdoar, ele se desesperou, não confiou em Deus. Então Deus foi muito claro com isso, mas o que se prega? Muitos padres, até o próprio Papa fala que Judas, né, não foi para o inferno, que Judas ele foi salvo, porque ele foi um instrumento de Deus ali para os propósitos de Deus, tá? Deus se serviu mesmo, viu a obstinação dele, viu que realmente, né, e Deus fez de tudo para que ele mudasse essa ideia que ele tinha, mas ele era obstinado, né? Ele não quis.
E Deus se serviu mesmo, né? Ali do ato dele ali, né? É como a gente já meditou. Deus assume os atos, mas não a culpa, né? Então, assim, Deus se serviu daquele ato porque viu que ele estava obstinado e que ele não ia mudar de ideia. Não era fato, Deus já viu lá no ato único dele lá, né? Que tudo isso ia acontecer. E que ele não iria se arrepender, não ia voltar atrás, que ele não ia fazer isso. Ele iria fazer obstinado. Então, Deus já sabia lá no seu ato único lá, no aba eterno, ele já viu todas as coisas, né? Tudo feito, né? E sabia que isso ia acontecer. Então ele se serviu né? Além dos atos de Judas para cumprir com os seus propósitos, né? Mas ali Deus não ia assumir o pecado dele, a culpa dele. Não iria assumir. Se ele tivesse se arrependido, né? Deus tinha perdoado ele. Jesus falou que ele teria perdoado. E Jesus fez de tudo para ele se arrepender. Nossa Senhora também. Mas ele não quis aceitar. Não quis aceitar o perdão. Não quis, se desesperou. Não aceitou. Então está muito claro. Muito claro. Mas usam da verdade, Deus distorcem a verdade, a realidade. Distorcem para que, né, para agradar o humano, para... Meu Deus, é muito sério isso, muito sério. E estão fazendo isso dentro da igreja. É muito grave. Muito grave. E quando eu vi esse corte aqui, né, da reação das pessoas, me veio assim, né, Jesus me mostrando, que me fez me lembrar também do vídeo da Valtorta, do caderno, de lá quando fala, né, como é que as almas lá, né, o ódio, o desespero, a raiva, né, todos aqueles sentimentos que elas vão viver lá, né, da raiva que elas vão ter, do ódio que elas vão ter de si mesma, do demônio lá, né, que foi a causa dela estar ali e tudo mais. E aí, quando eu vi esse vídeo, né, Jesus me fez lembrar disso, que esse sentimento, essa reação dela, é como se elas estivessem vivendo, é um exemplo, antecipadamente, né, desse sentimento que elas que vão viver lá, que essas almas vivem lá. Se a gente vê o desespero dessas pessoas, é exatamente o desespero das almas que vivem no inferno. Essa perturbação, essa raiva, esse ódio das pessoas, né? Ódio, a gente viu lá, né? De querer matar, ao ponto de querer matar o outro, fazer mal pro outro, de destruir o outro, de perseguir, né? Porque ela não vai ali, as pessoas não apoiam a ideia delas, né? E, meu Deus do céu. Então, todo esse sentimento é, vamos dizer, um vislumbre, né? É exatamente esse sentimento que das almas que estão condenadas. É sinais do, do que as almas vão viver no inferno. E essas almas já estão vivendo esse inferno em vida. E elas não estão percebendo, né? E Jesus está permitindo tudo isso para elas perceberem. Toda essa reação, isso tudo que elas estão pondo para fora, é o inferno que elas já estão vivendo em vida. E Jesus está querendo fazer elas perceberem isso. No abismo que elas se encontram, para despertar essas almas. Por isso toda essa permissão. Por isso que Jesus permitiu que Trump vencesse. Um dos motivos, né? Ficou muito forte. Tudo isso é para despertar, para mostrar a realidade. Para fazer as pessoas despertarem e elas verem o inferno em que elas estão vivendo. Elas já estão vivendo no inferno em vida já, antecipadamente. E não estão percebendo. Estão na beira do precipício e não estão percebendo. E Jesus permitindo tudo isso para despertar essas almas. Da loucura em que elas se encontram. Do quanto elas estão doentes e quanto elas estão vivendo, que elas estão vivendo numa ficção. Né? No mundo das ideias delas. Né? Que elas estão sendo movidas por sentimento. Né?
E o demônio sabe disso, né? O demônio sabe que o homem, a vontade humana é movida por isso, pela carne, pelos sentidos. Então, ele trabalha isso no mundo, né? E essas pessoas estão presas nessa realidade delas, né? Estão presas e ele faz, né? E tudo para manter elas presas nisso, para ela não ver, né? Ficar mantendo essa cegueira e nessa ilusão que elas se encontram. Então é muito sério, né? Meu Deus do céu. Muito, muito sério o que está acontecendo. Muito sério. E é muito grave, né? Então é isso, eu queria mais partilhar isso. Amém, Fiat? Então, assim, o que essas pessoas querem, né? Jesus falando aqui. Que elas querem apagar Deus. E a gente vê, né, ao decorrer dos tempos, a gente viu, né, que foi esse processo, né, de querer apagar Deus, né, da vida das pessoas, do mundo mesmo, né, ali, para poder ali deixar essas pessoas nessa realidade de imaginação, né. Então, nossa, esse filme é muito interessante, o filme Matrix, esse novo que lançaram, muito interessante. Muito interessante, é bem escancarado o que eles falam, sabe? E aí o cara, né, o vilão lá da Matrix lá, eles querem, né, mostra assim que eles querem destruir. Ele quer destruir o criador, que é o Will, né, o principal, que criou aí essa realidade aí virtual aí da Matrix. E eles querem destruir ele, manter ele ali. Eles no início estavam tentando manter ele ali e fazer ele achar que aquilo era a vida real, né? Então tá tentando controlar o criador. E ele descobriu, né? Ele despertou ali para a realidade, viu que ele estava dentro da Matrix. E aí os que estavam controlando ali, porque queriam se manter nesse mundo de ficção, né? Queriam destruir ele, né? Porque ele quer trazer a realidade, né? Trazer as pessoas para despertar as pessoas, né? Fazer as pessoas entender que aquele mundo lá não é real, né? Então os que estavam controlando não queria que isso acontecesse, eles querem se manter nesse mundo de ficção, eles não querem ir para a realidade, né? E aí exatamente o que está acontecendo, as pessoas estão querendo apagar Deus, a verdade, porque, né, elas querem se manter nesse mundo materialista e esse mundo que elas criaram. Elas não querem ir para a realidade. E elas acham que pode fazer alguma coisa ali, porque elas acham que a vida real, a vida é essa aqui, nesse mundo. Mas é como Jesus fala lá, isso aqui não é a vida real. A vida começa quando termina a vida aqui. Aí sim é que a vida começa. Né? Mas as pessoas entendem o contrário, que a vida é aqui. A vida real é aqui, mas não é. Aqui a gente só está de passagem. A vida mesmo começa quando termina a daqui, né? Então, assim, o que elas estão querendo fazer, o que o mundo está querendo fazer, e essas pessoas também, né? É apagar Deus, apagar a verdade. Eles acham que podem destruir Deus, tipo, apagar Deus do mundo, né? Esse Deus moralista, esse Deus que quer ser adorado sozinho, que quer as coisas do seu jeito, né? Que quer controlar as pessoas, né? Assim que elas entendem. Querem forçar elas a viver de um modo que elas não querem, é assim que elas entendem, né? E querem destruir, quer apagar, e é exatamente o que estão querendo fazer, né? Por isso que toda essa histeria, né? Porque, e você vê a reação dela, é para destruir, apagar, né? Apagar a verdade, a realidade, eles querem apagar a vida real, o real. Elas não querem saber da verdade. Isso que é mais doloroso. Elas sabem da verdade, mas não querem saber da verdade.
não querem saber de Deus. É muito doído de ver isso, né? E o que elas querem? Apagar, matar, destruir a verdade. Como se elas pudessem fazer isso, né? Mas é o que querem. É o que querem, né? Não é o que falaram no vídeo, né? De matar os cristãos, destruir, apagar né? Todo aquele preconceito, né, que elas estavam falando, aquele negócio do homem branco e umas loucuras, né? É umas loucuras que uns falavam, que o homem, o branco, vocês são o branco, matar o branco, o cristão. O branco, né? E muitos lá eram brancos, eu também não entendi isso, não. Elas, né, pra você ver a loucura que é. Porque elas são brancas. Mas elas, não sei, parece que se viam negras, nem sei o que se passa na cabeça doente dessas pessoas, nem sei. Né? A gente fica tentando entender, entrar na cabeça das pessoas e entender. Mas é bem difícil entender, viu? Sim, porque é uma loucura mesmo. Imagine a desordem dentro, né? A desordem que se encontra nas almas, né?